programa anterior, estivemos por Kos, na Grécia. Nos aventuramos pela Cidade Velha e fomos à descoberta do que encontrávamos de interessante num dos destinos náuticos mais importantes da Europa. E no programa de hoje, vamos conhecer mais sobre a ilha de Kos, na Grécia. Continuaremos a nossa rota pelo interior do castelo e logo depois vamos para a Ágora de Kos. História e cultura no programa de hoje não vão faltar. Por isso, continue conosco e não saia daí. No século IX, dois monges de Tessalônica, Grécia, saíram pelo norte e foram evangelizar esses povos. E não evangelizaram nem em latim nem em grego, mas na língua que esse povo falava, nas línguas eslavas. Mas eles não tinham escrita. E assim foi criado um novo alfabeto que se chama cirílico, o alfabeto cirílico, criado por Cirilo e Metódio, irmãos de Tessalônica, que toma o alfabeto grego e coloca algumas outras letras, adiciona, porque as línguas eslavas tinham sons que o grego não tinha. Por exemplo, o grego não fala tchu, né? Então fizeram uma letra nova para isso, Cirilo e Metódio. O oriente do Mediterrâneo continuava uma tradição grego-romana por 1 milênio mais que o Ocidente. O Ocidente tinha perdido a cultura, não sabia ler. O Oriente, o Império Bizantino, comia com faca e garfo. O Ocidente comia com faca e dedos. O Oriente tomava banho. O Ocidente não tomava banho. O Oriente tinha bibliotecas imensas. O Ocidente tinha muito poucas bibliotecas nos mosteiros. O Oriente coroava o imperador e depois fazia uma ovação. E no ano 800 o Papa coroou Carlomagno. Mas primeiro fizeram uma ovação, depois foi coroado, contrário. Então, o Ocidente imitava o Oriente por muitos anos. Mas no século XI o Ocidente recuperou-se. Quando descobriram um novo tipo de arado que levantava mais a terra e dava para produzir mais, inovações entre o cavaleiro e o cavalo para se manter melhor, ferro, armaduras, a renascença da cidade, comércio, economia, renasce. O Ocidente no século XI era poderoso novamente. E acabaram as guerras entre os pequenos países ocidentais e sobravam cavaleiros. E a Terra Santa era dos turcos. Um papa, e agora estou respondendo, um papa chamado Urbano II fez um discurso cheio de paixão para ir liberar a Terra Santa dos infiéis. E assim nasce a primeira cruzada. Cristãos do Ocidente passaram por aqui, por Grécia, e foram atacar os muçulmanos na Terra Santa. Foi um fracasso. A segunda cruzada já não foi um fracasso, já foi organizada por reis. O Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, e outros reis franceses, etc. Eles conseguiram conquistar terras dos muçulmanos que fizeram cristãs. Depois segue a terceira, a quarta, a quinta, a sexta cruzada, foram feitas várias. Para nós, os gregos, a cruzada catastrófica foi a quarta. Por quê? Porque em 1204, a quarta cruzada conquistou nossa capital, Constantinopla, e destruiu. Mataram, violaram, saquearam, destruíram, roubaram cristãos, matando, violando e roubando cristãos. Os
cristãos do Ocidente, destruíram a maior cidade cristã do mundo, Constantinopla, em 1204. Por isso ficou um ressentimento. Um século depois é que os cavaleiros de São João chegam aqui. Um século depois da queda de Constantinopla. Na queda, não aos turcos, mas aos cristãos do Ocidente. Quarta Cruzada. Um historiador britânico chamado Stephen Runciman diz que a maior catástrofe da história do mundo é essa. Porque matanças, destruições e violações aconteceram muitas vezes. Mas perder as bibliotecas de Constantinopla em 1204 significa que, além de toda a destruição humana, também era uma destruição cultural, porque esses livros que Constantinopla tinha já não existiam em outros lugares. Por quê? Porque tudo era copiado à mão, não existia imprensa. A imprensa é do século XV, com Gutenberg. Para esse historiador, Stephen Runciman, é a maior catástrofe da história da humanidade. As estruturas básicas dessa cidade foram preservadas e inalteradas até os primeiros tempos do cristianismo. Estamos falando do século VI d.C. Durante a Idade Média, a cidade de Cós foi confinada dentro dos limites dessa fortaleza dos Cavaleiros de São João, posteriormente conhecido como bairro de Chora. Os frequentes terremotos que atingiram a ilha foram o motivo da constante reconstrução da cidade. Os diferentes materiais utilizados ajudam a distinguir as fases da construção no tempo. O terremoto de 469 d.C. foi decisivo, marcando o fim da cidade antiga e o início do período cristão primitivo. Agora que já exploramos o interior do castelo, vamos conhecer outros pontos turísticos e aprender mais com o nosso guia. A cidade onde estamos foi construída no 366 a.C. Os habitantes de Cós decidiram fazer aqui uma cidade, antes moravam em outros lugares. Isso lembra muito de Rhodes também, que os 3 estados de Rhodes decidiram se unir e fazer uma cidade capital para todos. Só que aqui aconteceu 50 anos depois que Rhodes, a partir do 366. Os monumentos que vamos ir vendo são desde o século IV a.C. até o século VI depois de Cristo. 4 antes, 6 depois. Desse lado, na Cidade Velha. E aqui século XIV depois de Cristo. Então, o que aconteceu entre o século IV a.C. e o século VI depois de Cristo? No século IV a cidade é construída. Fim do século IV, Alexandre o Grande conquista o mundo. Depois da sua morte, seus sucessores fizeram uma divisão do mundo que ele conquistou e começaram a brigar entre eles. Quem mais influência teve nesta ilha entre os sucessores de Alexandre era Ptolomeu, aquele que governava no Egito. O Ptolomeu, governador do Egito, e os seus sucessores, os Ptolomeus, as Cleopatras, as Arsinões, que reinavam lá, tinham influência aqui, vamos ir vendo, especialmente no santuário de Asclépio, vamos falar disso. Depois chega a conquista romana, e pelos romanos esse lugar era um lugar que parece que gostavam muito. Fizeram muita casa de luxo, há muita ruína romana, há muito fragmento de estátua romana nos museus. Depois chega o cristianismo. Quando chega? No século I. E quando foi aceito como fé válida? No século IV. Mas aqui em Cós, os pagãos continuaram vivendo até o século V. Temos ruínas do século V. Mas já no século V começa a ser substituídas por ruínas já de construções de casas de cristãos. Século V depois de Cristo. No século IV, Constantino fez do cristianismo fé válida no 313, fé oficial no 325, e Teodósio fez do cristianismo fé única no 380. E no 529 depois de Cristo, um imperador chamado Justiniano
fechou as escolas de filosofia de Atenas. Então não queria mais. Né? Esse é o fim. Qual é o fim da antiguidade e o início da Idade Média? Então, isso não está muito claro. Alguns falam que a antiguidade acaba e a Idade Média começa quando Roma foi conquistada pelos povos germânicos, no 476. Outros falam não, quando Constantinopla foi construída, no 330. Outros falam não, quando os árabes entram na Península Ibérica, no 711. Outros falam não, quando a filosofia pagã foi proibida a favor da teologia, no 529. Então, é muito complexo fazer um limite, porque foi um processo que levou séculos. A ilha de Kos, desde o século VI, como cidade, é cada vez menor. Mas isso era um conflito que tinha já as cidades romanas por séculos. As cidades romanas começaram a ser cada vez menores. Primeiro porque faziam pouca criança, preferiam divertimento do que responsabilidades. Segundo, porque não todos os canos eram de cerâmica, muitos eram de chumbo. Beber água envenenada com chumbo envenenava o pessoal. Alguns poucos morriam, outros poucos ficavam esterilizados. Mas isso não é um problema de Kos, um problema geral do Império Romano. Os exércitos dos inimigos romanos cresciam, os exércitos romanos não cresciam, até que os romanos pensaram, vamos contratar alguns dos inimigos como mercenários e colocamos dentro da nossa casa. O mercenário é uma faca de dois gumes. Então vamos ver as ruínas da cidade, por aqui. Agora vamos explorar Kos e aprender mais sobre a sua história juntamente com o nosso guia Temis. Continuamos em Kos, no coração do Mar Egeu, um dos destinos náuticos mais importantes da Europa. Vamos conhecer os seus pontos turísticos e a sua história juntamente com o nosso guia Temis. Por isso, continue conosco e não saia daí. A caminho da Ágora de Kos, nos deparamos com vários restaurantes, bem próximo à sua entrada. E chegamos na Ágora Antiga. Na antiguidade, a Ágora, ou seja, mercado em grego, era o centro comercial e social de todas as cidades, originalmente construída no século IV a.C., a uma curta distância a pé do porto. No tremor de terra de 1933, destruiu uma boa parte da cidade. Quem governava nessa época aqui? Itália. Então os italianos aproveitaram a destruição e fizeram escavações. Não desapropriaram exatamente, já estava destruído. Então fizeram escavações e aqui, desde 1934, as escavações descobriram Ágora, mercado, Ágora, praça central, o coração da cidade grega, mas também o coração da cidade romana, só que mudava de nome, Fórum em vez de Ágora. Por que o coração da cidade grega e romana era o mercado, a praça do mercado? Porque a vida importante para esse pessoal era a gestão pública. Lembram? Não olhavam pelo olho da fechadura, não era interessante saber com quem namora outro.
O importante era saber o que falou na assembleia, no mercado e o que fez no campo de batalha. A gestão pública era importante. Então, esse é um ângulo setentrional do Ágora, que tinha uma extensão maior, que hoje passa por baixo dessas casas, mas reaparece do outro lado, como vamos ver. Depois, aqui era a muralha. E atrás da muralha vemos as ínsulas, ou seja, as ilhas. Ou seja, os quadrados onde moravam as pessoas, as casas das pessoas. Desse lado fora da muralha, nessa direção, foram achadas ruínas do santuário de Afrodite, de um santuário de Hércules, culto pagão. Foi achada também uma basílica paleocristã. Dá para ver? Ábside, 1, 2, 3 naves e o átrio, o pátio antes de entrar. As basílicas paleocristãs da ilha de Kos são muitas. E tem algumas tão lindas, estão dentro da praia. Você vê as colunas da basílica, as ruínas e do outro lado o mar azul. No mundo antigo, então, do mundo antigo, quais são os povos que mais literatura deixaram para nós? Grécia e Roma. Lemos, o importante era saber o que falou na assembleia, o que falou no tribunal, o que falou no mercado, o que falou no ginásio, o que fez no campo de batalha. Desenvolveu bem, isso era importante. Agora, se tinha uma namorada ou 3, era problema dele. O que fazia dentro da sua casa. Mas tudo começou a mudar mesmo na antiguidade. Começou a mudar. A Ágora de Kos, uma das maiores do mundo antigo, estava entre os monumentos mais esplêndidos da nova cidade que foi fundada na ponta nordeste da ilha, ao redor de Skandarion, em 366 a.C. O complexo monumental começava na zona do porto, confinando com a muralha da fortificação, e terminava na via central da cidade, com cerca de 33 metros de largura, e conduzia a Asclepion. E aqui podemos ver onde eram os mercados. E seguimos com o nosso guia para ver a continuação da Ágora de Kos e continuamos a aprender mais sobre a história e cultura da ilha. Do século XIX, do período otomano, são da cidade que depois de ser restaurada, foi restaurada sim, na época dos italianos. Na cidade bizantina, na cidade otomana, tinha ruelas labirínticas. Na época dos italianos, foi feito assim. Nos últimos 15 anos, fizeram calçadões, porque aqui o objetivo é as atividades turísticas. Eles vivem disso. Não só disso, mas é muito importante, a atividade turística. Como chegaram aqui os italianos? Então, numa guerra entre turcos otomanos e Itália, no norte da África, na Líbia, os italianos decidiram conquistar essas ilhas que nessa época eram dos turcos otomanos. E finalmente ficaram 36 anos. Em 1922, Mussolini fez esse caminho em direção a Roma, não lembro como se chama, e começa a era fascista. E foi na época da era fascista em que aconteceu esse tremor de terra e essas escavações aqui. E a reconstrução da cidade. Por favor, vamos nessa direção. Vamos em direção à extensão da Ágora de Kos e à Praça Antágoras. Aqui continua o Ágora da ilha de Kos. Vemos aqui as placas, falam loja, rua. A extensão do Ágora de Kos era uma das maiores da Grécia. Desculpem, do Foro Romano, já estamos na época romana. Foi calculado que tinha por volta de 400 metros de comprimento, enquanto aquele de Corinto tinha 200. Por que este é maior? Era muito grande. Falamos antes,
A ilha de Kos, pelos romanos, por alguma razão, virou importante. Bom clima, boa produção, tem planícies boas, férteis, ponto estratégico no comércio entre Alexandria e o Mar Negro, ou entre a Europa e a Ásia, ponto estratégico. A maior parte da antiga Ágora de Kos fica logo abaixo da cidade atual. De fato, a sua parte sul veio à tona com as escavações recentes em frente ao altar de Dionísio, que levaram à restauração de 2 colunas pertencentes ao antigo mercado. Estamos na Praça de Antágoras, no centro histórico de Kos, e deparamos com uma estátua de bronze moderna que representa a luta mitológica entre Hércules e Antágoras. O nosso programa de hoje já está quase a terminar. Agora vamos ficar com o momento musical que tivemos no Iate Curiacos. Não saia daí! Αλήθεια είπες μια βραδιά χωρίς καμιά αιτία, μα του αλήτη η καρδιά δεν σου κρατάει κακία, μα του αλήτη η καρδιά δεν σου κρατάει κακία. Αλήθεια μ' είπες, μα εγώ αντί να σε μισήσω γέλω ακόμα κι ασπονώ για να μη σε λυπήσω. Γέλω ακόμα κι ασπονώ για να μη σε λυπήσω. Χώρισε το και βάλε εμένα. Θα έρθει καιρός όμως μικρή που θα μετανοήσεις για του αλήτη την καρδιά, θα κλαψείς, θα δακρύσεις για του αλήτη την καρδιά, πριν το χαραμά, θα κλαψείς, θα δακρύσεις. E no próximo programa, continuamos por Kos, na Grécia. Juntamente com o nosso guia turístico, vamos conhecer mais sobre a história e cultura dos povos antigos. Visitaremos a Casa Romana e vamos entender como os romanos antigos viviam. Então já sabe, te esperamos no nosso próximo programa.